Bandeirantes com Giba, ex-ponteiro, jogador de vôlei, o melhor jogador de vôlei da história para muitos, nos atende gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes. Giba, é um enorme prazer falar com você. Cara, você foi assim histórico, acho que todo mundo que gosta de esporte, gosta de Olimpíada, gosta de voleibol, sabe quem é você, com certeza. Eu queria te agradecer de novo por me atender aqui e já começar te perguntando, cara, o que você faz da vida hoje? Quem é o Giba depois da carreira? Um grande abraço, Giba. Primeiro, prazer enorme estar aqui, né, conversando com todos aí que são os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Giba hoje está numa correria danada, né? Virou empresário, palestrante, trabalho também, faço algumas ações, né, sociais com a Federação Internacional na Fundação, que foi criada no ano passado. Mas hoje o maior correria mesmo que eu tô morando em Bandeirantes também, né, por acaso, na cidade de Bandeirantes aqui no norte do Paraná, e isso daí para mim realmente está sendo maravilhoso, porque eu tô tocando uma parte esportiva dentro de um resort, onde eu sou um investidor, né, que chama Morro dos Anjos, e realmente está sendo uma coisa bem gostosa, assim, né, pegar toda essa experiência que eu tive ao largo da minha carreira, a parte que eu fui presidente da Comissão dos Atletas na Suíça, morei no Marrocos 2 anos, na Polônia 3 anos, né, desenvolvendo voleibol, então realmente eu tô gostando bastante dessa parte pós-carreira. Cara, e você falou que hoje mora no Paraná, onde você começou sua carreira, eu quero passar por lá, mas você nasceu em Londrina, não foi isso? Isso, eu sou natural de Londrina, onde começou minha carreira, né, no Canadá Country Club na época. Sim, exatamente. E aí, em 91, você foi ali pro Círculo Militar do Paraná, e eu queria que você contasse um pouquinho quando você percebeu que era muito bom no vôlei, ou demorou? Você desde o começo falou, sou alto, sou bom, sou forte e tal, ou demorou um pouquinho pra você perceber o talento que tinha? Não, alto não, eu era o atacante mais baixo da seleção, na verdade. Alto pra mim, né, que tem um pouco altura. Compensava bastante na velocidade no salto, mas acho que em 91 ali foi uma virada de chave, quando eu comecei a jogar no Círculo, né, que eu me transformei no melhor jogador do estado. E já fui fazer uma peneira, não consegui fazer a peneira, porque eles falaram que eu não tinha altura para ser jogador. E naquele mesmo ano eu fui para a seleção infanto e fui nomeado como melhor jogador do mundo e melhor atacante, né? Então ali foi a virada de chave para falar, rapaz, eu levo jeito. Então, quando todo mundo me pergunta qual que é a medalha mais importante que você teve na tua carreira, foi da Olimpíada, né? Eu falei, não, foi lá em 93, porque dali que nasceu a medalha olímpica de 2004. Cara, que interessante, né? Com tantos momentos, assim, históricos da carreira, tantos feitos conquistados, foi o seu início, justamente, aquele momento, a virada de chave que você falou, não, eu vou ser jogador de vôlei, eu vou fazer história. Aliás, você já tinha essa noção, poxa, acho que eu posso atingir grandes feitos, ou era só, vou tentar me tornar um jogador de vôlei? Se eu vou ser muito bom, eu não sei, mas vou tentar pelo menos ser profissional. Como é que foi isso aí? Acho que tudo começa com paixão, né? Eu já tinha tentado fazer futebol de salão, futebol de campo, natação, basquete, enfim. E o técnico falou pra mim assim, por que você não tenta o vôlei? Já vi você fazer todos os esportes aqui. E foi meio que uma paixão à primeira vista, né? Dali eu nunca mais troquei de esporte, continuei fazendo vôlei minha vida inteira. E essa transformação que foi, eu acho que foi step by step, né? Foi um passo a passo que foi nascendo aí na minha carreira e eu fui vendo quão longe eu poderia ir. Com certeza, com certeza. E Giba, você, claro, antes de ser um jogador, você foi um menino, um moleque que jogava bola, jogava basquete. Você era bom também no futebol, no basquete, alguma coisa assim, ou realmente foi só no vôlei? Não, eu levava jeito. Eu acho que por fazer, né, vários esportes, né, ao longo da minha vida, foi me dando essa condição de ter, vamos dizer, coordenação motora, né? Mas parei realmente no vôlei. Mas jogava bem sim, jogava até direitinho. Ah, legal. Normalmente é assim, né? A gente começa em um esporte, vai pro outro e vai percebendo que vai levando jeito pra todos eles e tem sempre aquele no qual a gente se destaca. Mas, Giba, queria começar aqui também te perguntando, conversando, batendo aquele papo com você nesse domingão de manhã, relaxado, pra gente falar sobre o seu início de vida, que não foi muito fácil, na verdade. Pelas minhas pesquisas aqui, eu vi que você chegou a ter leucemia, né? Bem no início da vida mesmo, superou isso, depois um acidente, 150 pontos no braço. É isso mesmo? Conta um pouquinho desse seu início difícil, né? Sofrido de vida mesmo. A parte da leucemia eu vou te
confessar que não tem nem como lembrar, né? Porque eu tinha 4 meses de idade, na verdade. Fiquei em tratamento até 1 ano e 2 meses, mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que me trouxe bastante resiliência para a minha vida inteira, né? Mas o acidente foi que eu era bem quietinho, né? Aí eu tava brincando de esconde-esconde e caí o galho de uma árvore quebrou e eu acabei raspando o meu braço na seta de portão. Foi onde vieram, né, esses 150 pontos aí que eu tenho no meu braço esquerdo. E que, graças a Deus, não me afetou em absolutamente nada, né? Não me afetou na parte de tendões e absolutamente nada. Por isso que eu consegui ter uma carreira brilhante. É isso que eu ia te perguntar, porque 150 pontos não é pouca coisa, né? E poderia, talvez, ali afetar em alguma coisa. E aí, Giba, vamos começar a falar dessa sua carreira. Você começou ali muito jovem, você leva jeito pro vôlei, vai pro vôlei, foi pro vôlei, e aí foi jogar no Chapecó. Depois começou uma carreira ali viajando, né? Curitibano, Cocamar, antes, depois do Chapecó, Olímpico, Suzano. Queria te perguntar em relação a esse início de carreira, porque quando a gente vê um jogador já... Claro, agora aposentado, mas um jogador de altíssimo nível, melhor jogador do ano em algumas oportunidades, a gente acha que é fácil, né? Que a pessoa sempre teve o talento, não precisava treinar direito, já começou num clube muito grande, veio já com o dom, e não é bem assim, né? Você batalhou, ralou muito. Queria que você falasse um pouquinho desse seu início de carreira, mudança de clube, que nunca é fácil, mudança de estado muitas vezes. Como é que foi isso aí pra você, Giba? Foi uma coisa bem tranquila, né? Porque quando você tem a busca de um sonho, né? Quando você é menino, isso que eu falo bastante nas minhas palestras, principalmente quando eu faço com os jovens, né? Essa busca vai ter um sacrifício. Você tem que saber, né? O que você realmente quer da tua vida. Então, assim, enquanto amigos meus iam para um show, um show do Rock 7 na Pedreira, em Curitiba, eu estava dormindo porque no outro dia eu tinha treino às 8 horas da manhã. Então, assim, você tem que abdicar de várias coisas. Você tem que saber o quão você está disposto a isso para poder chegar. E eu, sem dúvida nenhuma, estava muito disposto e, como eu falei, começa com paixão, né? Depois você vai levando o jeito e cada vez você vai fazendo mais sacrifícios, mas que, te falo de coração, valeu a pena cada um deles que eu fiz e, sem dúvida nenhuma, faria todos eles de novo para conseguir aí defender o meu país e meu hino, minha bandeira pelo mundo afora. Você acha que hoje, talvez não no vôlei exatamente, mas o esporte tem cada vez ganhado mais dinheiro mesmo, as pessoas jogam muito mais, querem chegar lá pela questão financeira mesmo. E antigamente isso era diferente mesmo no futebol, e quem dirá no vôlei. Você enxerga que há muita diferença hoje, assim, o atleta ele já não quer mais ser profissional pela paixão, pelo sonho, por defender o país, a bandeira, como você estava falando, mas sim pelo dinheiro mesmo, pela parte financeira. Eu quero ser profissional, seja de vôlei, de futebol principalmente, para ganhar dinheiro, e é isso aí. Você enxerga essa diferença para hoje? Acho que a paixão pode ser um sonho de um pai, mas a paixão da criança vai ser sempre aquela de fazer o que ela gosta, né, o que ela ama. Tanto que é o que você falou, a gente ia pro clube, jogava basquete, jogava tênis, natação, vôlei, futebol de salão, futebol de campo. Então, a criança vê isso como uma paixão, né? Conforme a criança vai crescendo, eu acredito que sim, ela veja uma perspectiva de vida dentro daquilo ali, como qualquer profissão, né? Como médico, como dentista, como engenheiro, enfim. Então, acho que isso daí fica muito mais pelo sonho dos pais, né? De saber que pode sim o filho se dar bem na vida, sendo um atleta profissional. A questão do dinheiro é uma questão, de novo, é uma questão que vai acontecendo com o tempo, né? E depende, você tem várias classes de jogadores que ganham dinheiro, né? Se você se tornar um outlier, aí, um fora de série, com certeza você vai ter um salário muito bom. Mas primeiro, como eu falei, você tem que ter aquele sacrifício e aquela vontade de querer se tornar aquilo. Ah, sim, certamente, A criança, ela sempre tem esse desejo genuíno. O problema é quando cresce e começa a perceber outras coisas e muitas vezes já vai se iludindo, vislumbrando outras coisas que fogem à essência do esporte, né? E, Giba, eu queria te perguntar justamente antes da gente passar ali pra todas as suas conquistas, principalmente com a seleção brasileira. Eu anotei aqui, vou te falar, viu? É muita coisa, tô até me perdendo aqui já de olhar. De onde surgiu o apelido Giba? É desde criança, porque seu nome é Gilberto Amauri de Godoy Filho. Disso pra Giba, quem inventou esse apelido? Na verdade, foi um amigo meu que começou a jogar vôlei de praia comigo, que ele falava assim,
Giba, ele falava Gilberto, até eu falar Gilberto a bola já caiu, vamos diminuir isso, vamos chamar de Giba. E ficou, pegou. Cara, que legal. Você lembra quando foi isso? Quantos anos você tinha quando surgiu esse seu amigo falou pra você? Foi em 90 isso, né? Ele chamava Fábio, a gente chamava ele de China na época, né? E ele foi minha primeira dupla de voleibol de praia, porque poucas pessoas sabem que... Fala, Giba, por que você não foi pro voleibol de praia? Eu comecei no voleibol de praia e quadra. Escolhi a quadra, mas eu comecei nos dois. E aí foi em 1990 quando eu joguei meu primeiro paranaense de voleibol de praia. Entendi. Ah, então desde os 14 anos você é o Giba. É isso. Em 90 tinha 14 anos. Giba, então vamos lá. Olha só. 8 medalhas de ouro da Liga Mundial. 3 títulos do Campeonato Mundial. 2 Copas do Mundo. Ouro no Pan-Americano de 2003 e 8 ouros do Campeonato Sul-Americano, além de todas as medalhas olímpicas, né? Ouro em Atenas 2004, prata em Pequim 2008 e prata em Londres 2012. Eu esqueci alguma coisa ou não? Não esqueceu não. Mas é bastante coisa, hein, cara? Como você vê assim, olhando pra trás, vendo tudo que você conquistou, a seleção nunca ficou de fora de um pódio em qualquer competição quando você jogou. Como é que é isso pra você? Você tem noção disso? Isso é um dado errado, cara, porque assim, se a gente for colocar, eu cheguei na seleção em 95, né? Se for colocado de 2001 a 2012, que foi a época áurea, né, da geração de diamante, vamos colocar assim, teve uma vez que a gente ficou fora do pódio, que foi a Liga Mundial no Rio de Janeiro em 2008, né? Mas sem dúvida nenhuma, não tem nem o que falar disso, porque acho que o primeiro ciclo olímpico, né, ali de 97 até 2000, foi muito mais um aprendizado, né? Nós éramos meninos ainda, estávamos começando a tomar e ter uma experiência necessária para nos tornarmos os campeões que fomos de 2001 a 2012. Realmente, a gente não pode esquecer, de novo, não pode esquecer também o título de Mundial Infanto Juvenil, segundo lugar no Juvenil, né, em 95. Então, assim, foram vários títulos, mas eu acho que o mais importante foi a conquista do grupo, do coletivo, né? Porque realmente ali nós não nos importávamos em ter um título individual e sim um título coletivo. Eu acho que isso que levou a gente com uma mentalidade, é isso que eu transfiro muito, né? Que eu faço essa analogia, transferindo essa experiência para as empresas hoje, né? Que não adianta você ter um cara que quer ser o bam no negócio e a equipe não acompanhar, ou a equipe não pensar desse jeito e sim pensar na meta a ser atingida. Essa era a nossa mentalidade e por isso que eu acredito que nós chegamos aonde a gente chegou. Ah, com certeza. Todo mundo tem que estar na mesma sintonia. E você tá falando sobre essa questão de preparação, né, do aspecto mental. Cara, em 2006 você foi o melhor jogador do mundo de voleibol. E pra chegar num nível desse, é uma vida, né, construindo. Como você disse, na adolescência o pessoal saía, show, festa, não sei o que, você ficava lá, dormindo, treinando, se preparando. Pra ser o melhor do mundo, não foi em 2005 que você começou a se preparar, né? Foi a vida inteira. E pra você receber esse prêmio, como foi aquele ano de 2006? Aliás, eleito o melhor jogador do mundo. Foi também campeão do Campeonato Mundial contra a Polônia. 3-0, MVP do campeonato. 2006 realmente é abençoado na sua vida, né, cara? Assim, na memória. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Já começou na Liga Mundial, onde a gente ganhou de virada da França, né? Tava 2-0 para eles e também foi escolhido o MVP da Liga Mundial. Foi um ano realmente bem iluminado, assim, mas, de novo, conquistar aquele bicampeonato mundial lá no Japão contra a Polônia foi um feito maravilhoso para o grupo, né? E eu me lembro bem que quando acabou o jogo eu encostei na rede e falei assim, meu Deus do céu, comemora hoje porque amanhã já começa tudo de novo. E é isso, era essa a nossa mentalidade, né? Vamos aproveitar hoje os louros porque amanhã todo mundo vai querer ganhar da gente. Acho que essa que é a mentalidade de um vencedor, né? Buscar sempre a melhora e a excelência em cada uma das coisas que você faz. Essa sempre foi a nossa busca. E sem dúvida nenhuma, aquele ano ali foi um ano mais do que abençoado na minha vida. Ô Giba, então já que você tá falando bastante sobre o time, claro, você tem um carinho enorme, eu queria te perguntar, vocês todos têm contato até hoje? Ricardinho, Alberto, Serginho, Anderson, Rodrigão, todo mundo, vocês se falam até hoje, o Bernardinho, como é que é essa resenha? Tem grupo de WhatsApp? Tem o grupo de WhatsApp de 2004, né, mas realmente a gente continua se encontrando, se falando, né, por exemplo, agora mesmo o pessoal estava aqui no resort comigo no Morro dos Anjos para fazer um jogo beneficente em prol do autismo
O ano passado a gente fez para o Rio Grande do Sul, em Curitiba, deu lá mais de 6 mil pessoas. Então, assim, a gente sempre busca estar juntos, né? Porque a gente construiu uma vida junto. Não tem o porquê a gente perder esse contato. Então, a gente continua com um carinho muito grande, com todos eles. Cara, que legal. E eu me lembro, Giba, eu tenho 22 anos, tá? Eu me lembro, há um tempo atrás, claro, que muitos diziam que o Brasil era o país do vôlei também, não só do futebol. E isso se deve, claro, muito a você e a sua geração. Como vocês tinham essa noção na época, cara, a gente elevou o voleibol em termos de consciência social, ou seja, o brasileiro começou a se importar, a acompanhar voleibol. Vocês tinham a noção do tamanho que vocês estavam fazendo o esporte adquirir no país? Cara, eu acredito que sim. A gente tinha essa noção por ver a felicidade, principalmente dos adolescentes, das crianças, né? Que eles estavam, por onde a gente passava, eles falavam, nossa, você me inspirou. Até hoje, né? A gente escuta bastante isso. Então, a gente tinha essa noção, e eu vou te falar uma coisa assim, o que eu particularmente usava muito é uma arrogância boa. Arrogância é uma palavra ruim, mas uma arrogância boa é você saber que você é bom e não precisar falar. Você só precisava demonstrar. E eu acredito que todo time tinha essa mentalidade. Então, de novo, até hoje, né? Não é naquela época só. Nossa, como você me inspirou. Nossa, você continua me inspirando. Nossa, eu jogo com a 7 por causa de você. Isso realmente é muito gratificante, né? Saber que, de um modo muito positivo, a gente transformou aí a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo também, né? Cara, que legal. Você tem algum relato, assim, desse tipo de interação com um fã seu que mais te marcou? Aquele que falou algo pra você, que te deu alguma coisa, que contou uma história pra você. Você tem algo assim, alguém, alguma dessas lembranças que vem à mente logo de instantâneo assim pra você? Na verdade tem muitas, né? Porque como eu fazia faço até hoje, né? Essa parte de ajudar as crianças em hospitais com leucemia, com câncer, enfim. São vários relatos, né? De mudança. Também tem uma que me veio à cabeça agora, que é muito interessante, que foi na Itália. Eu fui dar um autógrafo para um menino, né? Que ele falou, dá um autógrafo pra minha irmã. Eu falei, não, vou dar para ela. Ela falou, puxa, ela não veio no jogo hoje. E em maio, na época das cartas ainda, não tinha nem WhatsApp, nem e-mail, nem nada naquela época. Não era corriqueiro utilizar, né? E eu recebi as cartas dos fãs, e numa carta dessa eu tava falando, obrigado pelo autógrafo que você ajudou minha filha a voltar do coma. Nossa, cara. Então isso, assim, são relatos, né, que realmente mudam e engrandecem o nosso espírito e continuam ajudando, continuam fazendo. Tem vários, tem a Vitória na Polônia, que também tinha leucemia. Eu fui visitá-la durante 6 meses e ela sumiu 6 meses depois ela apareceu com um pote de mel me falando que minha vida deveria ser doce igual aquele pote que ela produzia na fazenda dela, porque ela estava curada e ela sabe que muito disso deu as visitas e a energia que eu passava para ela. E daí tem vários outros relatos, né, daqui de Recife, enfim. E isso daí realmente me dá uma força cada dia mais para que eu possa continuar fazendo esse trabalho e distribuindo, né? Quem me segue nas redes sociais aí sabe do Bom Dia com Alegria. Certamente. E é muito legal. Eu imagino assim, para você lembrar dessas coisas e pensar, cara, o meu esforço não é só pro esporte, né? Pro âmbito ali profissional, mas é pra vida, inspira as pessoas e é certamente muito legal. Giba, agora eu só queria te perguntar uma outra coisa. Você acha que o Brasil continua sendo o país do voleibol? Eu acredito que sim. Eu acho que o vôlei, ele, como é que eu falo pra você, ele veio pra ficar, né? E continuar inspirando as pessoas, continuar dando essa motivação, né? Então é só você ver aí com o sucesso que foram as finais da Superliga, né, tanto masculina quanto feminina, movendo, né, pessoas de Campinas para lá, movendo pessoas de Minas para lá, na masculina, Osasco Osasco e SESI, né, SESI de Bauru, que fizeram as finais femininas. Então, assim, esse movimento é muito bonito de você ver. Por isso que eu sempre falo para as empresas o seguinte, não adianta você fazer alguma coisa voltada pensando só no retorno financeiro e não fazer alguma coisa voltada para o retorno social também, né? Essa parte social, porque quando você acaba um projeto de voleibol, você vai lá e faz um projeto 2, 3 anos e acaba, você está acabando com o sonho de muitas crianças que querem se tornar um próximo Giba, né? Isso daí é uma coisa que as empresas precisam pensar, e eu parabenizo demais o Cruzeiro por conta disso, porque o Cruzeiro hoje
além de ser 9 vezes aí campeão brasileiro, o Cruzeiro também tem uma categoria de base que a cada 30% todo ano é renovada com as categorias de base que são criadas dentro do próprio clube. O Cruzeiro realmente faz um trabalho muito interessante e isso é notório, né? Notável quando o time tá disputando sempre, ganha sempre, tá nas finais sempre, isso é muito legal. Giba, agora um assunto que pode ser triste, pode ser que não seja, mas como foi parar? Porque deixar a carreira é sempre difícil, ainda mais para alguém que era alucinado pelo esporte, por treino, pela dedicação. Como foi parar de jogar, cara? Lá em 2014 parou, já sabia o que ia fazer depois, como é que foi? Foi tranquilo porque foi planejado, né? Acredito que isso é um grande problema dos atletas, eles não planejam o término da carreira deles ou não se preparam durante a carreira deles, né? Então hoje, assim, falando 5 idiomas, sendo 4 anos presidente da Comissão Mundial dos Atletas, aí, né, tendo cura de 222 países pelo mundo, depois 2 anos no Marrocos, aí desenvolvendo 54 países africanos, foi tudo uma preparação durante a minha carreira. Então, quando eu parei além de muito bem resolvido, né, por todos os títulos que eu conquistei, eu parei já planejado. Por isso que eu fui até 2012 na seleção, fiquei 2 anos jogando no clube, tendo férias, preparando, fazendo lá uma administração esportiva, fazendo marketing esportivo, entendendo o que é o mundo corporativo. E aí eu falei, agora é hora de parar. E foi, assim, parar com o vôlei, né? Porque aí depois eu já fui ser comentarista, de comentarista eu já fui para presidente da Mundial, fiquei 9 anos na federação, hoje trabalho só embaixador da fundação da federação nos projetos sociais aí na Índia, no Quênia, Tailândia, Filipinas, então devolvendo para o esporte que o esporte me deu. Então, na verdade, se você parar para pensar, eu não parei ainda. Eu continuo nativa e às vezes acho que até mais do que nativa do que quando eu era jogador. Olha, joga um vôleizinho de vez em quando? Só pra relembrar os velhos tempos? Não, sinceramente não. Eu passo, se for preciso, das 8 da manhã às 8 da noite dando clínica para crianças, né? Ou fazendo, como eu falei, esses jogos que são jogos festivos para reencontrar todos os meus amigos. Mas, vamos jogar uma peladinha? Difícil. Difícil. Mas tem algum problema físico? O joelho não aguenta, alguma coisa ou tá tudo certo? Absolutamente nada. Só não tenho mais aquela vontade de estar de novo ali, né? Eu fiz aquilo a minha vida inteira. Por isso que eles me perguntam assim, você vai ser técnico? Eu falei, se eu for técnico, eu vou fazer o que eu fiz a minha vida inteira, que é estar dentro de uma quadra. Né? E eu acho que o mundo é muito maior do que simplesmente o vôlei, né? Então, assim, eu entrego pro vôlei, sou agradecido por ele, mas eu acho que eu posso fazer a diferença em outros papéis aí pelo mundo. Que legal. Só uma palavra sobre o Bernardinho, então, já que a gente tá falando em técnico. Cara, esse aí também é outro que é o melhor que a gente já teve e tem até hoje. Cara, o que dizer do Bernardinho, hein, Giba? O Bernardo, eu brinco com ele que eu falo, patrão, você como técnico foi meu melhor psicólogo, porque realmente a mudança que ele fazia, como ele entrava na nossa cabeça, né, foi realmente único e a mentalidade que ele criou junto no grupo. O Bernardo realmente é uma pessoa iluminada e especial. Que legal, que legal. Certamente. Além da comissão técnica inteira, né? Falando de equipe, a gente não pode pensar só no Bernardo, a gente tem que lembrar do Zé Inácio lá no preparador físico, Robertinho Scoutista, Tabachi, Chico, enfim, Ney, o médico, são várias pessoas que a gente tem que lembrar. Então, é outro ponto forte do Bernardo, que é a construção de equipe, né? Ele sempre soube fazer isso muito bem como ninguém. Legal, maravilha. Com Gilberto Amauri de Godoy Filho, o Giba, na linha aqui na Rádio Bandeirantes. Giba, queria te perguntar agora, coisas leves de você na vida. Claro, você como jogador tinha a sua vida pessoal. Hoje, sua vida de empresário, palestrante, ainda assim tem sua vida pessoal. Como é o Giba em casa? Como é o Giba no momento de lazer? É um pai tranquilo, sossegado, que tenta fazer o máximo para todos os filhos, né, para os 3 filhos. E tá tranquilidade, né? Quando eu tô em casa, o que eu mais busco é o sossego e a paz, né? Então, assistindo um filme, brincando, indo no parquinho com a baixinha, enfim, fiz uma viagem agora recentemente para Madrid com a minha filha mais velha. Então, assim, é mais essa parte afetiva mesmo com as crianças e também, claro, com a minha esposa. Que legal. E aí, eu ia até te perguntar sobre isso, porque como você jogou fora do país, ou aí rodou alguns países, queria te
te perguntar em relação a essa questão cultural, né? Porque aqui no Brasil a gente ama o nosso país, você ama o Brasil, mas certamente existem diferenças. Então, como é morar em outros países? E até te pergunto, além disso, mais específico, qual é o melhor país para se morar? Ah, cara, o melhor país para se morar, sem dúvida nenhuma, é o Brasil. Mas acho que cada país que eu passei foi uma experiência, né? Desde a Rússia, Itália, Dubai, Argentina, cada país me trouxe um aprendizado, me trouxe uma parte cultural e histórica que, infelizmente, o Brasil, a gente não tem essa busca, né, pelo conhecimento do fato histórico, né? Isso aí eu me apeguei muito a essa parte também para estudar, né? E eu acho que conhecimento ninguém tira da gente, né? Ah, isso sem dúvidas. Agora, bom, estamos na Rádio Bandeirantes, falando de voleibol, falando com Giba, é claro, a gente aborda todos os esportes por aqui, mas não dá pra deixar de falar de futebol, do futebol brasileiro, mundial. Qual que é a sua relação com o futebol, Giba? Você gosta, assiste, joga de vez em quando, como é que é? Não, cara, eu na verdade não tenho uma relação muito próxima, apesar de ter vários amigos, né, do futebol, né, como Cafu, enfim, eu assistia muito eles quando eu estava morando na Itália, lá que eles jogavam no Milan, ia muito assistir as partidas de jogo lá, já aqui também, já fui no estádio do Corinthians, do Palmeiras, do Paraná, do Curitiba, do Atlético. Então, assim, a minha paixão pelo futebol é o quê? É ver o espetáculo. Acredito que isso daí é uma coisa que me pega bastante por ver como é bonito, né? A gente vê os atletas e toda aquela torcida, aquela paixão pelo esporte futebol. Ah, então, ó, vou te colocar numa saia justa aqui, cara. Que estádio é mais bonito, do Corinthians ou do Palmeiras? San Siro. Olha, te peguei, né? Eu ia te perguntar quem é maior, Corinthians e Palmeiras, mas aí nem adianta, eu sei que você não vai responder, né? Não, eu acho que é indiferente, cada um tem a sua beleza, né? Não dá pra gente falar, esse é mais bonito, aquele é mais bonito. Todos eles têm um glamour, essa é a grande verdade, né? Por isso que eu falei que eu não tenho problema em circular em qualquer tipo de estádio, né? Porque eu acho que, de novo, o espetáculo é uma coisa muito bonita. Além do espetáculo, ver a torcida do Corinthians, ver a torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo, realmente algo fora da casinha. Ô Giba, quando você foi nos estádios, principalmente no Brasil, falando, as pessoas certamente te reconheceram, eu imagino, né? E você sente esse calor do público, mesmo num ambiente, num outro esporte, sentindo esse respeito dos fãs? Sempre, isso daí sempre. Como eu falei pra você, né? É diferente quando alguém tem um time do coração, que as pessoas falam, não, ele veio aqui, ele é do vôlei, mas ele é palmeirense, vamos dizer, né? Veio no estádio do Corinthians, aí as pessoas já ficam olhando. Como eu sou Brasil, né? Eu não tenho esse problema de circular em lugar nenhum e ter problema com nenhum tipo de torcida, ou nenhum tipo de fãs, né? Então eles me veem como Giba do Brasil. Isso realmente pra mim é um orgulho muito grande. Ah, que legal. E você é torcedor do Paraná Clube, certo? Sim. Como surgiu essa paixão? Lá atrás? Cara, se eu te contar, você vai dar risada, bicho. Me conta. Quando eu mudei pra Curitiba lá em meados de 90, né? O que aconteceu? Eu cheguei lá e o pessoal do Curitiba e do Atlético Paranaense ficavam brigando o tempo inteiro, quando tinha algum tipo de jogo ou tinha alguma discussão de roda. E eu via muita briga dessas duas torcidas em Curitiba. E eu não vi o Paraná se meter em briga. Aí eu falei, eu vi que quando eu chegava e falava assim, eu sou paranista, a conversa mudava, né? E não ficava aquela discussão entre Curitiba e Atlético Paranaense. Aí eu falei, sou Paraná. E aí comecei a ir no estádio, comecei a gostar, comecei a ver e realmente foram anos dourados, né, do Paraná Clube naquela década de 90. E aquilo acabou se tornando uma paixão e eu acabei indo no estádio, ajudando o clube a subir, sócio-torcedor, enfim. E continuo firme e forte tricolor. Tem que ser, né? Já que escolheu o time, comprou essa briga e quis colocar no meio da conversa, tem que sustentar até o final, né? Exatamente. É isso aí. Giba, antes de eu só abordar essa sua vertente hoje de palestrante, de empresário, em relação ao Hall da Fama do voleibol, que você entrou em 2018, e era óbvio pelo que você jogou, pelo que você fez, mas cara, ver o seu nome ali do lado de outros nomes, assim, fenomenais da história do esporte, e saber que está no Hall da Fama de qualquer esporte, né? Isso certamente é uma recompensa por uma vida, claro, eu imagino, né? Sem dúvida.
Sem dúvida nenhuma. Eu tô suspirando aqui pensando no que você está falando, porque realmente é uma honra, né, estar no nome, ao lado de nomes grandiosos, né, como Renan, Kiraly, Gianni, enfim, e muitos outros aí. É um orgulho e o americano é louco por dados, né? E foi no Hall of Fame que eu descobri que eu fui o único jogador da história a ser MVP em todos os campeonatos que eu joguei, desde o infanto juvenil até o adulto. Então realmente foi um orgulho muito grande aí ter todos esses dados e esses pontos que os americanos me colocaram, o patamar que eles me colocaram, é um orgulho. Mas, de novo, é aquela arrogância boa. Legal, muito bom, mas todo dia eu tenho que acordar e matar um leão. Com certeza. E aí, você acorda todo dia e trabalha. Você já disse, é empresário, é palestrante e certamente tudo isso também requer treinamento, requer esforço. Como que é pra você? Aliás, explique essa profissão, essa nova vida que você leva de palestrante, porque isso não é fácil. A gente tem que tomar cuidado, certamente você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Ainda mais para crianças, para jovens. Como que é essa sua preparação quando você vai conversar, quando você vai para algum lugar? Como é que é? Eu acredito que tudo na vida também é uma parte de estudo, né? Você tem que ter um estudo para isso. E eu fiz vários cursos a respeito dessa parte de palestrante, dicção, né? O trabalho na televisão me ajudou bastante também a ter essa condição, né? De dicção, principalmente, de respirar, de saber o que falar e o que não falar, como falar e a hora de falar. Eu acho que isso é tudo na vida, né? Não é só na parte de palestrante ou só na parte de uma figura pública, né? Eu sempre falo para meus filhos que tudo na vida é um modo de se falar. A gente tem que ter o modo correto de se falar, né? Se você quiser ter razão, é aquele velho negócio, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Essa é a grande verdade e é uma métrica que eu levo para minha vida inteira, esse pensamento e esse cuidado, né, do que falar, principalmente porque pela figura que eu representei aí durante todos esses anos, eu sei que uma palavra errada pode influenciar de um modo negativo as pessoas. Então eu tenho bastante cuidado quanto a isso. E de que modo você quer influenciar as pessoas, Giba? Do lado bom, de um lado saber que você fazendo bem, o bem vai vir, fazer o bem sem cobrar absolutamente nada, né? O Papai do Céu tá vendo tudo que tá acontecendo e a gente não leva nada dessa vida, né? A não ser tudo que a gente deixou, né? O nosso legado, na verdade, são através de impactos que a gente vai criando na vida. Então eu procuro sempre criar bons impactos para que o meu legado seja um legado do bem. Ah, isso com certeza e certamente é uma questão até familiar. Os seus filhos, a sua esposa, a sua família de maneira geral pegam isso de você e claro que você também escolheu e cria os seus filhos para que sejam parecidos com você, não necessariamente dentro de quadro. Aliás, até emenda uma pergunta aqui, seus filhos praticam esporte, eles querem vôlei, querem futebol, querem basquete, como é que é? Mas certamente, independente da profissão, sejam elas dentro do esporte ou não, eles levam dentro deles aquilo que você, sua esposa, claro, ensinam sobre como ser boas pessoas, não é isso? Exatamente. Não, o Patrick foi pro mundo do esporte, o Patrick joga futebol, né? Ele acabou agora, o último campeonato dele foi no time de Modena, na Itália, né? Ele já tá jogando aí o Sub-17 na Itália, vai pro Sub-19 agora esse ano, essa próxima temporada. A Nicole até começou a fazer um pouco de vôlei, mas depois ela foi para um outro rumo, né? Foi pro lado de modelo e influência. E a baixinha ainda é muito cedo, né? Deixa ela brincar e daqui a pouco a gente vê o que ela vai escolher para a vida dela e sem dúvida nenhuma, como pais, a gente vai apoiar. Ah, com certeza. Esse é o papel sempre de um grande pai, uma grande família, você e sua esposa. Giba, mais uma vez eu gostaria de te agradecer aqui por nos atender na Rádio Bandeirantes. Domingo Esportivo Bandeirantes, domingão começando com um dos melhores jogadores da história do voleibol mundial, Gilberto Amauri de Godoy Filho, o famoso Giba, 1,92 m e o cara era considerado baixo para a posição de atacante. Quem diria, eu com meus 1,70 m aqui, adoraria ter metade da sua altura, viu, Giba? Não, mas eu como jogador mais baixo da seleção, como eu comentei com você, o que mais contava era a força de vontade, né? E a força de vontade de treinar e ser melhor e fazer um diferencial. Acho que isso é muito importante também para as pessoas. Ah, você não tem um requisito, por que eu não posso buscar isso na minha performance? Né? Então, foi isso que eu busquei. Treinando na areia, sendo mais rápido, levantando lá 700 quilos no leg press para saltar mais que os outros, porque
um Lucão de 2,9 m, ele não precisa fazer tanto esforço como eu, com 1,92 m, preciso fazer para poder saltar. Então, sempre buscando algo diferencial que os outros não tinham. 700 quilos leg press? Mais ou menos. Meu isso. Deus, não, você tá brincando. Não é brincadeira não, mas é por isso que eu agradeço muito ao Zé Inácio aí, que foi um cara que deu uma bela, como é que eu te falo? Uma bela mudança e diferença na mentalidade nossa enquanto a gente treinava, porque todos os jogadores eles falavam das outras seleções, né? Vocês chegam numas quartas de final, parece que é o primeiro jogo. E foi todo mérito, sem dúvida nenhuma, dele aí, sabendo e acreditando na gente, sabendo que a gente ia fazer o negócio direito como deveria ser feito. E hoje pega quanto no leg press? Nem 50 quilos, mentira. Não, eu faço mais uma manutenção mesmo, né? É uma manutenção porque a gente sabe muito bem que não dá para o nosso corpo, na verdade, né? Tomou porrada a vida inteira. Então você tem que estar bem preparado, fazer um destreino, desacostumar o seu corpo e sempre manter, porque, como eu te falei, essas clínicas que eu faço também pelo mundo inteiro, né? O ano passado eu fiquei praticamente um mês na Austrália fazendo clínicas por lá, então o físico ainda continua bem. E tem que ser, né? E olha só, não é só palestras e tudo mais para questão motivacional, mas questão clínica, cara, que é muito importante na sociedade atual. As pessoas se cuidando cada vez menos por um lado, por outro eu vejo muita gente também se cuidando mais, né? Então isso é importante até fora do âmbito esportivo, todo mundo tem que se exercitar, né? Exatamente. A gente sabe muito bem o modelo correto, né? O modelo correto é o modelo americano, eu sempre falo isso, que é aquele modelo que leva o esporte para dentro da escola. Então você está fazendo o esporte com a educação e isso daí seguramente gera o quê? Gera saúde, né? Isso daí que a gente precisa entender um pouco mais no nosso país, que quando você coloca nas crianças a mentalidade, né, de você se alimentar direito, de você fazer um esporte, naturalmente a parte cognitiva escolar, ela vai aumentar. Isso já é comprovado há mais de não sei quantas décadas que o esporte faz sim com que o cérebro funcione mais rápido, mais organizado e principalmente com mais coordenação, né? É essa disciplina que eu acho que o esporte traz pra gente e quando você consegue unir tudo isso, é um modelo perfeito, na minha opinião. Boa, excelente. Então, Giba, ping-pong rápido aqui pra gente encerrar. O maior rival do Brasil, Polônia, Estados Unidos, Itália ou Cuba? Por ciclos olímpicos, Itália o primeiro, Estados Unidos o segundo e Rússia o terceiro. Espetacular. Título preferido tirando o Mundial Infanto-Juvenil que você já citou, o profissional. A Olimpíada, sem dúvida. Excelente. O esporte preferido sem ser voleibol? Me pegou agora, hein? Natação. Natação, olha que legal, cara. Fã do Michael Phelps? Bastante mesmo. Boa, isso aí. E o que esperar da seleção brasileira daqui pra frente, próximo ciclo olímpico, mundial? Eu falei que eles continuem honrando nossa camiseta e se dedicando ao máximo para que tragam títulos para o povo brasileiro. Excelente, maravilha. Giba nos atende aqui na Rádio Bandeirantes. Giba, um grande abraço pra você, um ótimo domingo, um ótimo ano e seja sempre bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Sensacional jogador, um dos melhores jogadores de vôlei da história e uma excelente pessoa. Giba, um grande abraço pra você. Um abraço, eu que agradeço, e um abraço aí, um ótimo domingo para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um prazer estar batendo esse papo aqui contigo e com todas essas pessoas que estão escutando a gente.